Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação. É a fonte das mais puras alegrias. Ela embeleza a vida. Sustenta e consola nas provas. O Espiritismo abre à arte um novo campo. Imenso e ainda inexplorado. Para tornar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal. Olá, amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Pod Arte no Espiritismo, o podcast que divulga o belo criando o bem. Eu sou Raíssa Silva, sua apresentadora, e aqui mergulharemos no universo da arte espírita, explorando como a criatividade pode ser uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Vamos receber artistas, escritores, músicos, dançarinos, pintores, produtores de conteúdo e cinema, que trazem em suas obras reflexões sobre esse imenso mundo espiritual. E hoje nós teremos um convidado muito especial, trazendo muita alegria para a gente. Ele teve um imprevisto, está correndo para casa, e enquanto isso, a gente vai trazer um pouquinho aqui de música, de reflexões. E eu trouxe uma pessoa à altura aqui, né, para recepcionar esse convidado. A última vez que eu estive na casa dela, gente, eu saí com a minha barriga doendo de tanto que a gente riu. Uma pessoa com um bom humor maravilhoso. Eliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raíssa, que vergonha. Eu fiquei lembrando que eu ofereci para você o almoço, pão com ovo, e te levei para passear no barco. Eu fui muito bem recepcionada, gente. Ela fez pão com ovo para mim de almoço. Levei num passeio muito legal no meio da mata, tinha muito barro. Maravilhoso. Teste de paciência, né? Mas foi muito bom. Muito bom, querida. Obrigada por aceitar o convite, por estar aí com a gente. Boa noite, pessoal de casa. Recomeçar o podcast espírita. Boa noite, o Éder, lá de Praia Grande, que foi uma inspiração para a gente começar o Pod Arte. Muito obrigada por estar aí com a gente. Ricardo Melo. Boa noite, minhas queridas irmãs e queridos irmãos. Boa noite, Ricardo. A Raquel, ótima noite a todos. A Márcia, querida, boa noite, queridos. Viva a arte espírita. Nossa agenda não bateu por 2 vezes quando ele veio em São Paulo, mas na próxima vinda em São Paulo vou assistir. Também não consegui ver ele veio em São José dos Campos e não pude ver, mas em julho ele está voltando, vou assistir também. Ansiosos para ele aparecer aqui. Deixa eu ver se ele mandou mensagem. Não, não mandou aqui. Beleza, mas daqui a pouco ele tá aí, gente. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouquinho, vamos cantar um pouquinho. Vou trazer uma primeira música aqui, depois a gente vai ler um texto sobre alegria e bom humor, que é o tema da nossa noite de hoje. Eu preparei uma dança que eu vou fazer. Nossa! Uma dança bem elaborada que eu criei como artista espírita, e aí depois eu posso apresentar para vocês. Sucesso! Agora eu fiquei empolgada. Não tivemos dança ao vivo ainda, Eliana. As pessoas não se decepcionem. O Léo não chegou, mas a gente aqui dá conta. A gente é artista também. Exatamente. Vamos trazer várias artes aqui, né, para compensar a falta do convidado.
Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, nasceu aqui, só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lara, 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 mais amor em mim. Lara, 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 mais amor em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lara, 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 mais amor em mim. Lara, 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 mais amor. Uhul! Muito obrigada! A Eliana trouxe pra gente uma poesia. Vai que é sua, Eliana. Agora poesia? Tá. Isso. Coração e vida
Ah, mas escuta, não vai ter um fundo musical? Com certeza, os convidados que mandam aqui. É bom, né? Vamos colocar um fundo musical. Que é a vibração inicial e já a prece e o poema. Maravilha. É do livro Coração e Vida de Maria Dolores, capítulo 19, Alma de Artista. Pode? Eu tô tentando só ver se tá tocando a música aqui, eu acho que... Agora. Aí. Uma ótima noite a todos. Alex Vânio. Boa noite, Alex. Boa noite, Márcia. Bom. Baixa um pouquinho o som. Aí melhorou. Então, esse poema é de Maria Dolores, intitulado Alma de Artista. E ela diz o seguinte: Deus te abençoe, alma querida e bela, na arte a que te dás por luz constante acesa, para exaltar cultura e sentimento, aprimorando a natureza. Deus te engrandeça no ideal sublime de usar gesto e palavra, rima e cor, ritmo e som, beleza e movimento, provendo na terra a construção do amor. Deus te guie nas horas assombradas, quando tudo pareça luta e prova, fazendo-te sentir que o sofrimento é uma força do céu e que nos guarda e renova. Quando a tristeza venha a anuviar-te os dias, pensa que Deus criou em toda parte a fim de iluminar os processos da vida, as interpretações e as maravilhas da arte. Ninhos e fontes cantam melodias, sem que possas medi-las ou entendê-las. Fita a decoração dos montes e dos vales, brilham joias no chão, no céu bailam estrelas. O firmamento é um palco em dimensões enormes, onde o arco-íris é uma prece em cores. E, marginalizando a estrada em que transitas, o vento rege a dança mística das flores. Alma querida, nunca desfaleças. Por maior a tua dor, alteia-te e mantém a vocação de amar e de servir, na divina extensão da seara do bem. Nas mais altas visões em que caminhas, que o teu sonho se eleve e amplamente ressoe. Alma de artista, gênio, luz, trabalho. Deus te inspire e abençoe. Maria Dolores. Que lindo, maravilha. Boa noite para quem está chegando. Alex, Raquel, muito boa noite. Para quem chegou agora, o Léo teve um imprevisto, ele está correndo, gente, para chegar aqui, para conversar com a gente. Enquanto isso, Eliane e eu preparamos aqui um texto do Momento Espírita que fala sobre alegria, o tema da nossa noite de hoje. Então, vamos lá. Vamos ler em conjunto, Eliana? Bora lá. Bom, vamos lá, então. Você se considera uma pessoa alegre? Sim!
Nossa, essa parte não estava no texto. Sim, próxima. Ah, Léo mandou aqui 10 minutos. Gente, vocês vão ter que aguentar a gente por 10 minutos. Vamos lá. Pode, próxima pergunta. Dessas que irradiam positividade, Sim, que sorriem com frequência, com certeza. que estão sempre vendo o lado bom das coisas. Mais ou menos. Caso você não seja, possivelmente conhece alguém assim. O Léo. O Léo, que está chegando em 10 minutos aqui com a gente. Boa noite, Maria. Não falamos das pessoas exaltadas, exageradas, que gargalham por qualquer razão e que estampam sua suposta alegria mais na superfície do que no íntimo. Não estamos nos referindo a essas pessoas. Falamos das que possuem essa alegria discreta. Pessoas sensatas, cordiais, elegantes e que iluminam suavemente os caminhos por onde passam. Acho que vou ter que me retirar do programa. Lembre de como essa pessoa é. Lembre de como faz bem estar ao lado dela. Ela exala um magnetismo encantador. Segue lendo pra gente aí, Eliana. A alegria atrai, cativa e muda o mundo ao redor. Muda também o universo de dentro, produzindo saúde, disposição e esperança. Obviamente que apenas se cercar de pessoas alegres não nos faz viver melhor ou virtuosos. É necessário, em primeiro lugar, cultivar a alegria em nós. Gente, e evangelho é alegria. Essa alegria que eu tenho, acho que eu já vim com ela, né? É um defeito, pode ser, quem sabe, mas também é a alegria de viver, porque falar do Cristo, falar do evangelho, fazer programa, live, conhecer pessoas, conhecer corações, assim, igual o Léo, a Raíssa e tanta gente boa lá da Rádio Portal da Luz, dos NEPs, trazem felicidade para o coração da gente. A gente vai descobrir que no final dessa vida, o maior tesouro que vai trazer a verdadeira alegria para dentro do coração da gente são os corações que a gente conquista nesse mundo, que a gente leva e que é eterno. O caixão não tem gaveta, não vai levar nada desse mundo material, mas a alegria que a gente conquista em trazer alegria para alguém, fazer alguém sorrir quando está triste, ou simplesmente por levar alguma leveza na vida e por isso conquistar outros corações que estão passando por dificuldades e dores e nesse momento conseguir tirar uma reflexão, um sorriso, é isso que a gente leva desse mundo. Então, sejamos felizes, porque falar do Cristo, nos reunirmos para falar do Evangelho, também é alegria. Alegria de estarmos juntos, de estarmos em um banquete. Isso é felicidade. Alegria cristã, maravilha. Eu mandei para o Léo aqui que a gente está fazendo malabarismo enquanto ele não chega. Mas isso não significa estar isento de sofrer. Não passar por momentos de tristeza, amargura e decepção. Todas essas experiências ainda são comuns e naturais no mundo em que habitamos. Viver com mais alegria significa enxergar tudo isso com outros olhos. Quem sabe enxergar a vida com o olhar da criança, vez ou outra, simplificando as coisas, não deixando tudo tão sério, tão complexo, tão duro. Eu vou dar um exemplo, Raíssa. Essa semana, não sei, estou muito feliz, né? E eu acordei. Oh, maravilha! Eu acordei, mas eu fui tomar um banho e saí. Eu não sei o que aconteceu, mas eu dei uma trombada na parede, onde tem um quadro de Jesus, né? Que eu olho para trás e falei, Senhor, quem colocou essa parede aqui? E já comecei a gargalhar. Mas eu poderia virar e reclamar e xingar a parede e tudo, mas já começo rindo de mim mesmo, das coisas absurdas.
Ajuda bastante, né? E se foi um espírito obsessor que me empurrou, ele já caiu na gargalhada e já foi embora. Porque não tem como. Aí... Isso tem tudo a ver com esse sentimento da criança, né? Porque a criança, ela tá naquele processo de aprendizado, ela vai cair, ela vai brincar, ela vai se machucar, ela levanta e tá rindo. Então, é muito o olhar de uma criança, né? Eu tô, sim, passando por uma dificuldade, mas eu tô crescendo, eu tô aprendendo, eu tô me tornando um espírito melhor, né? Então, por que não trazer essa leveza, essa alegria também, né? É muito bom. E aí eu saio assim, eu imito que eu tenho 2 cachorrinhos, eu imito que o Tom tá falando, aí o Tom fala assim: mamãe, você tá ficando velha, caduca. Aí eu brinco com ele e falo: Tom, não fala assim da sua mãe. Acho que os vizinhos pensam que eu faço tratamento no CAPS, mas ainda não faço. Talvez precise. Mas isso traz a vida mais leve, né? A Márcia dizendo aqui, a Cris Mascarenhas, sempre tá tudo bem e tudo bom para ela. Realmente, né? Maravilhoso, coraçãozão. E a Márcia também, coraçãozão, né? Quer seguir lendo o texto, Eli? A gente tá aqui do olhar da criança. A gente já pensou, parou, né? isso. Quem sabe enxergar a vida com gratidão. Uhum. Quem sabe enxergar a vida com gratidão de quem sabe quão importante é existir, não importando as condições, o importante é estar, o importante é ser. Acho melhor você continuar com os cachorrinhos tão latindo. Quer falar, Sem problema. mamãe? Quer falar na live. Participar, estão alegres, né? Querem participar. Quem sabe enxergar a vida com aquilo que alguns chamam de bom humor. Rir de si mesmo, às vezes, deixando um pouco mais leve o que parece tão pesado. Quem sabe enxergar a vida através dos olhos da criação e perceber que tudo na natureza irradia alegria. Não só o dia, mas a noite. Não apenas o canto dos pássaros, mas também o silêncio das árvores. Gente, eu tô numa viagem a trabalho, tô aqui, chique, falando diretamente de Nova York. Quando eu cheguei no aeroporto, eu tava com o passaporte, bem feliz. Entreguei para a moça meu passaporte, ela olhou para mim e disse assim: esse é o único passaporte que você trouxe? Eu falei: sim, por quê? Ela falou: tá vencido. Eu falei: gente, não. Eu fui para um cantinho rir, eu falei: que boca aberta, meu Deus do céu. Eu deixei o passaporte válido em casa. E aí eu tava em Guarulhos e ela falou assim: se você conseguir ir e voltar em 2 horas, você embarca. E exatamente 1 hora para ir de Guarulhos a São José dos Campos. Gente, foi um corre. Eu cheguei com 10 minutos de atraso, mas eu passei num bom humor e eu acho que ela deixou, né, quebrar a regra, né, quebrou a regra do voo, porque não poderia entrar, já tinha passado do horário. Porque ela viu a minha cara que eu tava rindo de mim. Eu falei: nossa, mas que boca aberta. Olha pra mim. A única coisa que eu tinha que cuidar, eu podia esquecer tudo, menos o passaporte. Então, realmente faz a diferença, né? A gente ter essa calma diante das adversidades, olhar com esse bom humor, porque a dificuldade está ali, ela não vai mudar por causa do nosso comportamento de desespero. No caso, o desespero vai só piorar, né? Então, ter essa calmaria, esse bom humor ajuda muito, né? E a alegria de saber que a gente faz parte de toda essa criação, né? Que a gente está aqui também, a gente pode produzir arte, a gente pode criar, a gente pode se reinventar. A alegria de saber que existe um pai, né, grandioso aí, que olha por todos nós. E aí, às vezes, quando eu vou aqui em Ubatuba e olho assim o mar, a natureza, eu fico olhando que perfeição que é a criação, e fico pensando: nossa, você fez tudo isso aqui para a gente, né? E muitas vezes a gente não dá valor em acordar e conseguir ver, e conseguir respirar, e olhar assim, como que
né? O nosso corpo é perfeito, a gente só olha as imperfeições que a gente mesmo causa. Mas alegria de viver, né? É a alegria mesmo de viver, de poder andar, de poder ir trabalhar, de poder Gente, servir. Falando de alegria. Chegou? Hoje chegou, Eli, chegou. Posso gritar? Pode gritar, pode. Léo Ritter, seja muito bem-vindo, chegou! Obrigado. Desculpa a demora, desculpa o atraso, mas tá uma loucura. É o obsessor, sabe que o obsessor tá aí, né? Ele tá tentando aí, ó, nos atrapalhar. Mas chegamos, estamos aqui. Ai, que maravilha, gente! Agora, oficialmente, então, apresentamos o Léo, este convidado que é um comediante, roteirista, criador de conteúdos que nos fazem rir e refletir ao mesmo tempo, e com seu talento artístico bem-humorado, transforma temas profundos, né, como reencarnação, obsessão, provas espirituais, em piadas que muito alegram nossas almas. Conquistou milhares de seguidores, né, com seus reels, mostrando que a gente pode, sim, falar de evolução com leveza, consciência e muita gargalhada. Muito bem-vindo, Léo! Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Vamos conversar aí, vamos falar sobre comédia, sobre espiritismo, sobre tudo aqui. Vamos falar sobre tudo hoje. Maravilha! Eu trouxe uma convidada aqui que ela é sua fã, a Eliana. E assim, eu falei, a última vez que eu fui na casa dela, eu ri tanto, minha barriga saiu doendo. E eu falei, não tem pessoa melhor para estar aqui como, ajudando nessa noite que ela, né? Perfeito, bem certinho. Coisa boa. Léo, sou sua fã e adorei aquele videozinho quando você... Eu falei assim, essa é a minha vida, né? Quando a gente morre, tá lá a família achando que a gente tá chegando no nosso lar, a gente tá escorregando de tobogã, chegando no umbral. Só no tobogã, né? Não tem jeito. A gente não vai escapar do tobogã, é isso aí. Todo mundo vai falar, é isso aí. Muito bom, gente. E antes da gente iniciar a nossa conversa, eu trouxe aqui um vídeo pra gente assistir. Vamos ver um videozinho sobre planejamento reencarnatório. Só me avise se vocês estão escutando o som, gente. Não? Não tô vendo nada. Não. É só no plano espiritual ou é pra gente aqui também? Agora. Sim? Tá sem som. Sem áudio? Não. Dubla aí, Léo. Quem sabe faz ao vivo, galera. Eita. Calma, gente, perdoa a senhorinha aqui, que a gente trocou de plataforma, então é tudo novo aqui pra mim. Aí eu tô meio lerda, mas vamos lá. Dá para apresentar também a tela, que daí você pega direto do YouTube. Ah, consegui, gente. Foi, glória a Deus, aleluia. Agora sim. Aí. Reencarnatório, pode... Olá, sou eu que vou fazer o teu planejamento reencarnatório. Pode falar que eu vou anotar. Oba, anota aí que eu quero reencarnar herdeiro. O quê? Guerreiro? Não foi isso que eu falei. Tá certo, bastante prova no caminho pro guerreiro passar. Eu quero reencarnar numa família nobre. Família pobre? Não! Eu quero reencarnar rico. Vai pagar bastante mico, pode deixar. Oh, meu Deus do céu. Tem como outro espírito me atender? Esse aqui tá parecendo a velha da praça. Muito bom, né, gente? Muito bom. Eu fico imaginando aqui o Léo lá fazendo planejamento reencarnatório, colocando a atividade, né? Quero fazer as pessoas rir, mesmo com uma encarnação difícil. Léo, conta pra gente como que surgiu essa ideia aí de misturar espiritismo e comédia.
Na verdade, assim, eu frequento a Casa Espírita Evangelização desde os 4 anos de idade. Sempre frequentei junto com meu irmão, e a gente cresceu no meio espírita, na juventude espírita, frequentando eventos de juventude. E a gente percebeu ali, quando a gente estava na nossa pré-adolescência, vamos dizer assim, 11, 12, 13 anos, nós éramos jovens, eu e meu irmão, pelo menos, a gente não conseguia conversar com os outros jovens. A gente tinha uma dificuldade, assim, de se enturmar, a gente tinha uma dificuldade de conversar, de fazer amizade. E o Centro Espírita, ele criou a oficina de teatro, que era para os jovens participar. E eu e meu irmão, a gente sempre foi muito fã de teatro, né? Mas a nossa timidez nunca deixou a gente fazer nada do tipo, nenhum curso. Só que dessa vez, como era no Centro Espírita, a gente criou coragem e foi participar. Quando a gente começou a participar da oficina, a gente mudou completamente, assim, sabe? Por causa dos jogos de improviso, por causa das cenas que a gente tinha que atuar, a gente foi se soltando, foi criando amizade. Então, a oficina de teatro do Centro Espírita nos ajudou muito, muito. E eu gosto de falar sobre isso porque ele não nos muda só no Centro Espírita, né? Ele nos mudou para a nossa vida. A gente começou a socializar mais com as outras pessoas fora da Casa Espírita. E hoje em dia é a minha profissão, né? Então, olha como foi importante a oficina de teatro que teve na Casa Espírita. Eu falo até disso no show, a importância do trabalho para o jovem espírita. A gente precisa ter trabalhos para o jovem espírita, né? E quando a gente frequentava, eu e meu irmão, depois de fazer a oficina, a gente começou a frequentar muito evento de juventude, e a gente percebeu que faltava alguma coisa que falasse diretamente com o jovem, sabe? A gente percebeu que os eventos de juventude, eles eram pensados para o jovem, mas ainda tinha muita coisa que não falava a linguagem do jovem, sabe? A gente ia num evento, ficava os 2 dias, sábado e domingo, e era muita palestra, e era muita oficina que tu tinha que escrever, e aí tu via que tinha muitas coisas que eram muito sérias, e o jovem não gosta de ficar o tempo todo vendo coisa séria, né? O jovem gosta de diversão, gosta de fazer uma oficina com brincadeiras, com jogos, o jovem gosta de assistir peça teatral, e foi percebendo a falta disso, a necessidade disso, que eu e meu irmão, quando a gente começou a frequentar a oficina, a gente pensou, por que não nós mesmos, criarmos as nossas peças teatrais, fazermos o roteiro e começar a apresentar nos eventos por aí. E foi isso que a gente fez, a gente criou o nosso roteiro com tudo que a gente tinha aprendido nesses anos todos de evangelização, com muito bom humor, e entregou na mão do dirigente da casa, do Bezerra de Menezes, aqui em Porto Alegre. Isso foi no ano de 2014. A gente entregou esse roteiro na mão dele, ele autorizou a gente apresentar a peça. A gente falou, legal, temos autorização, agora só falta a gente fazer a apresentação. E eu e meu irmão fomos lá, subimos no palco, era um dia de sarau artístico, um dia que o Bezerra de Menezes montou esse dia para todo mundo que tivesse algum momento artístico podia subir lá e apresentar. E a gente apresentou essa nossa peça teatral. E foi muito bacana, foi muito diferente, porque a gente colocou muito humor, muita comédia, e foi muito legal ver pela primeira vez, assim, todo mundo dando risada dentro do Centro Espírita, se divertindo muito, e a gente viu aquilo, a gente falou, meu Deus, olha que legal, que divertido. E o mais legal disso tudo foi ver o jovem prestando atenção. O jovem sempre foi aquele jovem que ficava sentado na cadeira, sabe, não conseguia prestar atenção nas coisas, fica inquieto. O jovem é assim, o jovem fica inquieto, fica brincando com os outros jovens e não presta atenção na palestra que está dando lá. E dessa vez eles estavam com os olhos vidrados, sabe, prestando atenção em tudo que a gente estava falando. E eles estavam rindo e se divertindo, mas também aprendendo sobre o espiritismo. Então foi muito legal essa ideia, essa inovação que a gente trouxe, e a partir daí a gente começou a ser convidados para diversos eventos de juventude espírita aqui no Rio Grande do Sul. Todo ano a gente apresentava a peça, e era muito legal. Oi? Você é gaúcho? Isso, sou gaúcho. Pode, que barbaridade, não sabia, olha que legal. Bem assim. E aí foi muito bacana a gente apresentar essas peças e ver o movimento da juventude pedindo as nossas apresentações, né? Quando tinha um evento de juventude, a gente não tava lá, o pessoal pedia, cadê os irmãos Sitter, cadê, que era a peça deles? E a gente começou a apresentar as peças, foi muito bacana, foi muito legal ver esse movimento, assim, do jovem ficar mais engajado, assim, e foi muito bacana também, a gente começou a ser inspiração para os jovens da nossa época ali, porque eles também queriam fazer o mesmo que a gente estava fazendo um trabalho inovador, eles queriam também, nossa, eu quero ser artista, eu quero trabalhar no Centro Espírita fazendo peça teatral. Então foi muito bacana ver a gente sendo inspiração para eles. E aí a gente foi apresentando as nossas peças até
até a época da pandemia ali, né, que todo mundo ficou em casa, e foi aí que eu percebi que a gente tinha que começar a criar conteúdo para rede social, né, porque foi naquele momento que ninguém podia fazer nada, ninguém podia sair de casa, e eu pensei, vou começar a fazer vídeos. Então eu criei a página do Instagram, o nome ainda era Irmãos Ritter, porque era o nome da nossa companhia teatral. Comecei a criar os memes, fotos com trechinhos ali, memes do momento, só que na versão espírita. Aí comecei a criar vídeos aqui em casa, foi na época que explodiu o TikTok, né, tava todo mundo falando do TikTok, eu comecei a fazer vídeo pro TikTok também, e começou a crescer os números de seguidores, né, começou a crescer, a galera seguindo, e muita gente muito curiosa, isso que foi o que mais me intrigou na época, assim, porque... para ter uma noção, assim, o Instagram, ele foi muito diferente do TikTok. No Instagram, eram pessoas que já eram espíritas e que estavam seguindo porque era uma coisa diferente do meio espírita. Agora, no TikTok, eram pessoas que não conheciam o espiritismo, elas queriam saber. Então, assim, chovia de perguntas nos comentários, mas o que é o passe? O que é quando eu vou na casa espírita, como é que funciona? Então, muita gente perguntando muitas coisas, e foi legal estar levando a doutrina espírita para essas pessoas que não tinham conhecimento nenhum, né? Eu me lembro que eu ficava o dia inteiro lá respondendo, explicando para elas como é que funcionava, e foi muito bacana, assim, sabe? Porque eu acho que o humor, ele te ajuda a ensinar, eu acho que tu se diverte, tu nem sente que tu tá aprendendo ao mesmo tempo, sabe? Tu tá rindo, tu tá se divertindo quando vê tu aprendeu um monte de coisa naquele vídeo, sabe? Então foi muito bacana, assim, quando eu comecei a misturar o espiritismo com a comédia, foi muito bacana. E, obviamente, a gente tem muita referência, né? A gente sabe ter os Amigos da Luz, né? Do Rio de Janeiro aí, que sempre foram referência. Eu me lembro que na minha época de evangelização, os evangelizadores passavam os vídeos deles pra gente assistir, e eu falava, nossa, que divertido, olha que legal, não sabia que era possível isso, né, ter comédia e espiritismo junto, que bacana. Então, com certeza, foi uma grande inspiração, e veio daí a vontade de também fazer comédia espírita, e estamos aí até hoje, tá muito bacana esse trabalho, crescendo cada vez mais. Muito legal. E hoje já mudei meu sotaque, viu? Porque quando eu tô em São Paulo, eu falo paulistês, mas eu sou de Santa Maria, então agora que eu vi que tu é gaúcho, aí agora eu posso falar gauchês, entendeu? Santa Maria, agora. Inclusive, eu fiz show lá em Santa Maria mês passado, que cidadezinha boa, né? Muito boa, legal, adoro. Muito legal. Muito bacana. E tu tem viajado por todo o país, né? Como que tem sido a aceitação? Bom, agora tu já tá bem conhecido, né? Mas ainda tem centros espíritas que sente algum preconceito? Sim, tem bastante. No início eu senti mais, né, porque as pessoas não me conheciam, então elas ainda tinham aquele, ficava com o pezinho atrás, né, de, nossa, será que essa pessoa faz um trabalho que realmente, será que ele está debochando do espiritismo, ou ele está tentando divulgar a doutrina, né, então eu tinha ainda, o pessoal não me conhecia muito, então tinha essa dúvida, né. E aí, com o passar do tempo, com a gente fazendo mais o trabalho, mostrando, né, como é que era, a galera começou a aceitar mais, mas ainda até hoje, assim, a gente sente, né, que tem pessoas que ainda são muito mente fechada, né, elas acham que o espiritismo não pode ter nada além daquela coisa séria que tu vai sentar e vai ficar estudando, vai ler um capítulo do evangelho e vai debater sobre, não pode ter piada, não pode ter diversão. Tem muita gente que acha que é falta de respeito tu usar a comédia. E, nossa, quando eu escuto isso, eu fico tão triste, sabe? Fico tão triste, porque a ferramenta do humor é uma ferramenta tão bonita pra gente usar ela, utilizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tantos lugares, sabe? Mas até hoje, assim, ainda sinto que rola esse preconceito, mas estamos trabalhando para que esse preconceito não aconteça mais. Eu tenho certeza que um dia vai chegar um momento que o nosso trabalho vai estar tão grandioso que o preconceito não vai conseguir nos parar mais, entende? Esse trabalho vai estar tão conhecido e tão lindo que não vai ter mais o que falar. Com certeza. Léo, eu acho que não é preconceito, acho que é falta de humor. Pode ser, né? Aquelas pessoas azedas que não... já é, né, azeda no dia a dia. Existe um estigma, assim, dos grupos espíritas, até a gente participa de estudos de NEP, essas coisas, e eu estou fora da curva. Acabei de mandar um áudio no grupo espírita e as pessoas, a maioria ignora, só a Raíssa que comentou, chorando de rir por uma circunstância que aconteceu aqui. Eu falo assim, gente, como é que é possível? Eu faço essas coisas? É bem assim, né? Primeiro, quando eu ouvi seu áudio, eu falei assim, será que ela mandou no grupo errado? Eu falei, não, ela não mandou no grupo errado, ela mandou no grupo espírita mesmo, com muita coragem, né? Isso aí, tem que ter coragem, não adianta. Sou eu.
Mas por que o espiritismo tem que ser tão sério, tem que ser tão chato? Eu acho que tem momentos, né? A gente pode ser quem a gente é. E a alegria, a felicidade, ela traz uma leveza de viver. E tu sabe o porquê que é tão péssimo isso, achar que o espiritismo tem que ser sério o tempo todo? Porque isso a gente está afastando o jovem. O jovem, ele veio com o coração aberto para entender como é que é o espiritismo, e a gente acaba expulsando ele, porque o jovem não gosta disso. E tem pessoas, não estou falando só do jovem também, tem adultos que não gostam de ficar o tempo todo ouvindo coisa séria. Então, a gente utilizando o humor, a gente atrai pessoas novas, né? E a gente atrai jovens, a gente atrai trabalhadores novos, então a gente precisa urgentemente mudar isso, sabe? E se ainda não tivesse dados, a gente sabe que tá na nossa cara dizendo assim, ó, gente, o movimento espírita, ele tá diminuindo cada vez mais porque vocês estão arcaicos, vocês não querem mudar nada. Tá na cara de vocês tudo, e vocês não querem mudar, entende? A gente precisa mudar urgentemente, a gente vê as outras religiões, o católico, a gente vê o evangélico lá indo no show com banda, com bateria, com uma música legal, e no nosso não tem isso. Não pode bateria porque vai mudar a energia. Para com isso, não, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que mudar as coisas, parar com esse pensamento, tudo muda, nada vai ficar para sempre eterno, a mesma coisa. Muito bom, gente. Minha gente, eu não sei se vocês aí de casa já viveram isso, mas sabe aquele momento que você olha para Deus e diz assim, Deus, já deu, né? Tá bom de prova, Senhor. É sobre isso o próximo vídeo que a gente vai ver. Muito bom, né, gente? Videozinho curto que falou tudo, né? É isso aí. Sabe o que eu mais gosto, Léo? Aquele me representa muito. A pessoa vai no centro espírita e sai chorando porque o obsessor deixou ele. Exatamente. Gente, eu não sabia que eu tinha tanto amor pelo obsessor. Aí eu quero ir lá me livrar. Aí eu desculpo que já me deixou há muito tempo. Não é possível, cara. Eu tô sofrendo sozinho. Muito bom. Amei. Ô, Léo, da onde que vem essa inspiração? Você sente que tem uma ajudinha espiritual aí nos bastidores da sua criatividade? Acredito que sim, tem. Eu sinto muito, eu sei que eles estão comigo, me ajudando, principalmente porque esse trabalho é um trabalho muito importante, né? É um trabalho muito importante. A gente tá inovando e trazendo esse novo jeito de se comunicar com o espiritismo, né? Que é através do bom humor. Então eu sinto o tempo todo que tem uma equipe de espíritos iluminados me ajudando o tempo todo, me dando ideia e principalmente me ajudando a não desistir, né? Porque a gente sabe que tem diversos... Tudo que a gente faz no meio espírita tem obstáculos, né? Que são justamente porque não querem o nosso progresso moral, né? Então a gente sabe que a gente tem que se manter concentrado, a gente tem que se manter em oração, se manter vigilante para essas coisas não nos atrapalharem, né? Então, com certeza, eu sinto que tem uma equipe de luz me ajudando muito nesse trabalho. Muito bom. E na tua visão, qual que é o papel do bom humor em um planeta como o nosso, que ainda é tão cheio de dores, provas, expiações? Você acha que rir pode ser um ato de cura? Com certeza, com certeza. Eu acho que a risada, a comédia, o bom humor, ela nos ajuda em tudo na vida, principalmente com a dor, com os momentos difíceis. Quando a gente aprende a olhar a vida de uma forma bem humorada, sabendo rir dos nossos problemas, das nossas situações, tudo fica mais fácil, né? A gente não fica sofrendo tanto, a gente não fica o tempo todo ali pensando naquela dor, naquele momento triste que a gente passou, nossa, e continua sofrendo. Não, se a gente aprende a olhar com os outros olhos e saber a rir de si mesmo, tudo fica mais fácil. O bom humor, ele tá aí para o nosso dia a dia, para deixar as coisas mais fáceis, sabe? Então eu acho que realmente o bom humor, ele ajuda em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, em casa. Então eu acho que todo mundo devia aprender a rir, devia procurar conteúdos para rir mais. Todo mundo tem que fazer isso, porque rir é uma terapia, né? A gente sabe que quando a gente está rindo, a gente emana só energia boa, só coisa boa. Não tem coisa ruim. E é assim, Léo, é rir da gente mesmo, não do outro, né? A gente tá rindo da gente,
das Exatamente. circunstâncias que Das acontecem com coisas a que a gente gente. está passando. Que é diferente de que da maldade de tentar rir do outro, né? E Exato, diminuir o exatamente. outro. Eu Exatamente, lembrei isso. daquele filme que é baseado numa história real do Pat Adams, O Uhum. Amor é Contagiante. Sim, filme lindo. É muito bonito, porque aí depois a neurociência foi explicar que justamente o aprendizado ele é baseado no vínculo afetivo e nas emoções. Então, quanto mais emoções positivas, mais a gente aprende. Por isso que a comédia, a alegria, ela muitas vezes cura as dores. E o Pat Adams, representado naquele filme, né, como médico, percebeu o benefício da alegria e o jeito que ele era, né, que ele se considerava muito feliz. E aquele foi o defeito dele, que as pessoas olhavam, né, os outros médicos olhavam, e quase perdeu o diploma por conta disso. Mas ele não desistiu, né? E hoje a gente tem aí o projeto Os Doutores da Alegria, devido ao trabalho sério que ele teve. Perfeito, é isso aí. O riso salva vidas, né? E é tão legal ver esse trabalho, né? Dos palhacinhos, dos artistas que vão nos hospitais alegrar aquelas pessoas doentes. E a gente que não tá lá dentro, a gente não tem noção de que aquilo ali é o ponto alto do dia delas, né? Aquelas pessoas que estão ali de cama, que estão sofrendo diariamente, aquilo ali melhora o dia delas, elas dão gargalhada, elas se divertem. Então, realmente, tu fazer as pessoas rirem é uma bênção, assim, eu acho incrível como pode mudar o dia de alguém fazer uma pessoa rir. Maravilha. Aí eu sigo vários perfis assim de comédia, né? Não necessariamente espíritas. E realmente pega um dia difícil, um dia que a gente chega cansado em casa, aí vai lá ver um Reels, né? Pega uma coisa alegre, é bom demais. Maria colocou aqui, rir é o melhor remédio, realmente, né? Muito bom. Exato. E, minha gente, vocês aí de casa, contem nos comentários, não sei se vocês já fizeram alguma comprinha compulsiva, ou se já comeram, beberam além da conta, né? Será que foi você? Foi um soprinho do obsessor, né? Vamos dar uma olhada nesse Reels aqui. Quem sabe tu não compra um milho verde agora, hein? Agora, uma aguinha de coco. Uma aguinha de coco. Um picolézinho bem geladinho agora, hein? Que coisa delícia! Um peixinho frito, hein? Que delícia! Agora não dá mais, meu cartão tá no limite. Cara, no mês que vem eu tô ferrado. Depois tu vê! Depois eu vejo! É muita risada quando o Sidney ele participa dos vídeos junto comigo, que é muito bom ter um parceiro de cena para brincar. Esse vídeo ficou muito bom. Nossa, muito, muito bom. E é a realidade, né? O nosso dia a dia do ser encarnado na Terra, porque não tem uma pessoa com autocontrole, né? 100% que não vivencie isso. Então, é engraçado porque é real, né? Exatamente, é engraçado porque acontece sempre. Exatamente. Eu tenho em casa uma gaveta do chocolate. A minha regra é comer um chocolatinho por dia. Mas dependendo do meu estado emocional, o obsessor tomar conta, eu não... Come tudo hoje, né? Uma vez só, já era. Quer falar, Eli? Eu fiquei pensando que toda segunda-feira eu tô na dieta, mas eu só não consigo concluir. Começa na segunda, quarta-feira já acabou. Não, é na segunda mesmo. Eu já chego no trabalho e falo, gente, tô de dieta. Elas falam assim, até que hora, Eliana? Eu falei, até daqui 1 hora. Eu quero fazer dieta, eu só não consigo. É muito difícil. Mas isso é muito legal, porque assim, você traz um assunto sério de uma maneira bem criativa, bem leve, mas é um puxão de orelha. E eu acho que assim, a espiritualidade age de maneiras muito sutis quando vai nos dar puxões de orelha. E não é assim um puxão, são vários ao longo da vida. Então, esse vídeo aqui, tipo, é um dos puxões de orelha que muitas pessoas tomaram, né? Quando viram ali. Exatamente. Você pensa... Esse sou eu.
quando você está criando, você pensa nisso, que esse vídeo vai ajudar também as pessoas a terem uma autoconsciência? Exatamente, é isso que a gente pensa, a gente sempre tenta pensar no que faria a pessoa fazer a famosa reforma íntima que a gente fala, né, de olhar para dentro de si e perceber o que está errando, o que ela está fazendo de errado, será que aquela atitude que eu fiz é boa para mim, será que ela não está me prejudicando? Então, sempre quando a gente vai fazer um vídeo, a gente pensa nisso, né, ó, vamos colocar uma mensagem que é para a pessoa realmente estar rindo, mas também estar aprendendo alguma coisa daquilo ali, né? Com certeza, maravilha, gente. E tem mais um vídeo aqui muito legal, que é quando a gente pede um sinal para Deus em oração, e o sinal vem, mas ainda assim a gente fica na dúvida, ou não quer enxergar, né? Espiritualidade, por favor, eu preciso de um sinal para saber se esse é o caminho certo. Por favor, me manda um sinalzinho só. Ah, não, mas eu preciso de um sinal mais claro. Ah, tu quer um mais claro? Que isso? Preciso de um sinal... um sinal maior. Ai, tu quer? Ai, gente, sem condições nenhuma, né? Como que faz pra gravar sem rir? Não, ali quebrou. Ali não deu pra segurar. Ai, que legal, gente. Eu acho que isso é muito divertido, né? Eu sempre fui muito fã da comédia e dos programas de TV em que os atores eles riam de si mesmo no meio da cena. Isso para mim sempre foi muito maravilhoso, assim, porque além de tu que tá assistindo, tu tá rindo da piada, tu tá rindo porque o ator tá rindo também. Então é incrível, eu adoro fazer isso, eu adoro quando o ator sai do personagem e começa a dar risada, eu acho maravilhoso. Porque você se diverte junto, né? Se diverte junto, exatamente isso, acho incrível, muito bom. É como uma brincadeira. Exato. Eu achei demais com esse vídeo, muito bom. Eu lembrei que há uns anos atrás eu fiz uma seleção para a Força Aérea lá de Santa Maria, né? E aí era 100 páginas de documento, aí rubriquei tudo, separei tudo bonitinho. E aí eu fiz minha oração, né? Falei, Deus, se for para ser, me mostra, se não for, me mostra também. Aí mandei os documentos e eles foram extraviados. Sumiram os documentos. Daí eu fiquei assim, nossa, Deus, não precisava ser tão claro assim o sinal. Não precisava, né? Bateu certinho, né? Mas, Léo, como que a gente lida com esses momentos aí que a resposta vem, mas a resposta de Deus é diferente do que a gente espera? Ah, sim, porque a gente tem que entender que as coisas não acontecem como a gente quer, né? Vai acontecer para ti o que tem que acontecer para ti, os planos de Deus, as coisas que estão programadas para acontecer para ti. Não adianta, agora eu quero que a minha vida mude totalmente, que eu ganhe na Mega Sena, e agora, não é isso que está programado, né? Está programado tu passar por esse momento de aprendizado, para tu poder entender como é que é viver dessa forma. Então, a gente tem que aprender e acho que ter bastante humildade, né, para saber que aquele ainda não é o teu momento, saber que cada pessoa tem um momento certo, cada um tem o seu momento de brilhar, não adianta tu ficar se cobrando, né, olha lá o outro, a vida do outro tá boa demais, tá lá viajando e eu tô aqui trabalhando. Não se fica se comparando, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento que tu vai poder descansar, que tu vai ter as tuas férias, que tu vai poder viajar, que tu vai poder curtir. Principalmente, eu acho que a gente se cobra muito até com a questão da rede social hoje em dia, né, porque a gente vê a vida de todo mundo ali, né, e aí se a gente não tem um autocontrole, uma cabeça que, pensando da forma de que a pessoa tem a vida dela e eu tenho a minha, eu sei que cada um tem o seu momento, a gente acaba ficando muito triste, né? Então eu até dei uma palestra na semana passada sobre redes sociais falando disso, sabe? Que a gente deve cuidar muito o que a gente consome, cuidar para as coisas do dia a dia, não nos deixarem tristes, né? Porque a gente tem que saber que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, cada um passa pelo que tem que passar, né? Com certeza, muito bom. Ele quer comentar também? O que fazer nesses momentos? Eu penso assim, sabe?
eu vim uma pessoa sem energia. Eu falo que eu vim com 50% de bateria. Eu me arrasto na vida. Mas vim com uma felicidade, né? E essa felicidade, ela aumentou, ela ampliou a partir do momento que a gente começou a estudar o Evangelho. E também, nesses momentos de autoanálise, autorreflexão, que a gente, como espírita, acaba sendo muito cruel com a gente mesmo quando erra, você acaba, com a leveza da alegria, acaba se perdoando. Quer dizer, você aprende a se amar. Esses dias eu falei assim, eu briguei com uma moça na rua. Eu briguei com uma moça na rua por causa de espiritismo. Eu falei, oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei assim, ai, você falou desencarne, você é espírita? Eu falei assim, sou. Ela, ai, eu não acredito, eu sou muito cética nesse sentido. Eu falei, cética em que ponto, querida? Pronto, briguei com a mulher. Eu cheguei aqui falando assim, Eliana, precisava disso? Não precisava. O espiritismo precisa da sua defesa? Não precisa. Jesus precisa que você defenda ele? Não. Então, fica quietinha, não fala nada e não briga com os outros na rua por causa de espiritismo. E comecei a rir, falei, bom, na próxima eu vou ficar muda, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E certeza que nessa hora o teu mentor tá do teu lado, não fala nada, aí tu ignorou e falou. Ele tá com vergonha de mim, assim, ó. Ai, eu vi até um meme esses dias que tinha um anjinho do lado dizendo alguma coisa, tipo, não fala nada, e aí a pessoa pergunta, tá, mas cadê o meu lado ruim? E aí o anjinho diz, o seu lado ruim tá em você. Mas é isso, entendeu? Porque se a gente começa a levar a vida com mais leveza, tudo bem errar, porque a gente sabe que é imperfeito. E a gente se reconstrói, não, vou agir dessa forma agora, não vou fazer mais isso. E tenta, né? Agora, o problema de ser muito sério doutrinariamente é que daí você não pode errar, você tem que ser perfeito. Aquela criatura que fala mansa o tempo todo e equilibrada. A gente não é assim, né? Não. Então vamos ser a gente mesmo, autêntico? Vamos sim, Eliana. Muito bom. Muito bom, minha gente, muito bom. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco, em que eu trago algum trecho de livro espírita que fale sobre arte, e daí a gente comenta um pouco. E aí eu trouxe um texto aqui que é do Espiritismo na Arte, de Leon Denis, e o espírito esteta fala assim: é preciso devolver ao teatro a sua dignidade, reconstituir o ideal da cena, desonrado por autores inaptos e corrompidos. Com o espetáculo mudando costumes e meios sociais que constituem a trama da comédia, é preciso saber escolher o que pode elevar as inteligências e os corações. Comentem. Perfeito. Eu acho que o teatro ele é uma ferramenta tão linda também, sabe? Porque é que eu entro na questão do bom humor de novo, sabe? Porque quando eu lembro da minha época de escola, tudo que eu conseguia aprender com mais facilidade era quando o professor era engraçado, quando ele estava explicando a matéria e ele fazia um movimento corporal ou fazia alguma música para aprender, sei lá, a fórmula de Bhaskara. Tô me lembrando daquele momento. E é assim, a gente decora, a gente consegue aprender mais quando a gente está se divertindo, quando a gente está assistindo alguma coisa, né, alguma cena, ou alguma esquete teatral, alguma coisa assim. E eu me lembro que na minha época de escola eu adorava quando tinha alguma peça, os artistas iam lá e apresentavam alguma esquete, porque tu sai do que tu está acostumado, né, da tua rotina. É uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né, a gente não vê teatro o tempo todo, e quando a gente vê, a gente fica vislumbrado, a gente vê como é legal, a gente está aprendendo e levando uma mensagem bacana através da arte do teatro, né. Eu acho que o teatro ele é muito importante, a gente tem que dar mais valor para ele, sabe, tem muitas pessoas que nunca assistiram uma peça teatral, nunca foram no teatro, e eu acho que
o brasileiro ele tinha que ter mais esse costume, sabe, de ir ao teatro. Eu queria que tivesse mais teatro no Centro Espírita, eu queria que tivesse mais peças teatrais espíritas, porque é uma ferramenta que a gente tem que usar, sabe? A arte, através do teatro, a gente aprende, é lindo, a gente se emociona, é uma coisa muito diferente do nosso dia a dia, sabe? Então, eu acho que o teatro, ele é muito importante, a gente tinha que dar mais valor pro teatro, sabe? Com certeza. Eli, quer comentar? Eu já fui atriz também. Sério? Não Teve sabia. aqui em Ubatuba, eu moro em Ubatuba, a gente fez uma peça de teatro e eu fui a médium, a minha cena era assim, ó. Boa, cara. Treinei bastante. E o mais legal de falar do teatro espírita, né? Porque a gente sabe que a equipe espiritual está trabalhando com a gente nisso, né? E a gente não está só atingindo os encarnados. Tem muito espírito desencarnado que está ali para te assistir também, né? A gente está ali para, através dessa ferramenta do teatro, falar sobre o espiritismo dessa forma, sabe? Então a gente não está só com os encarnados ali, né? Então por isso que a ferramenta do teatro é muito boa, a gente tem que usar mais, sabe? O meu sonho era que todo o Centro Espírita tivesse a parte artística, tivesse a parte da música, a parte do teatro, né? Nossa, eu queria muito que tivesse, tomara que a gente chegue lá um dia. Com A gente até certeza. tentou aqui também em Ubatuba, né? Tinha um amigo meu que fez teatro, e a gente começou, mas aí veio a pandemia, fechou tudo, e aí depois a gente não conseguiu retornar, porque tudo a gente precisa de alguém que nos ensine também, né? Que seja um profissional. Essa é uma grande dificuldade, né, na arte espírita, de ter pessoas que possam coordenar trabalhos, né? Acaba... Por um tempo eu dei oficina de teatro aqui no Bezerra de Menezes, aqui em Porto Alegre. Depois que eu comecei a fazer as peças teatrais, eu tomei a frente para dar oficina todo final de semana, e foi muito bacana também, assim, a gente fazia 2 aulas para os jovens e para os mais velhos, né, e foi muito bacana, assim, tinha o pessoal mais velho que nunca tinha feito teatro, que nunca tinha feito nada parecido, e era muito bacana ver eles se soltando, sabe, através do teatro, ver eles conseguindo sair daquela rotina deles, né, realmente, que às vezes a gente tá, né, a gente nem para pensar que a gente tá sempre fazendo a mesma coisa todo dia, né, indo para casa, pro trabalho, às vezes você espírita, e tu fazer uma oficina de teatro, não necessariamente é porque tu quer ser ator, não, é porque tu quer se divertir, é porque tu quer, através do teatro, poder aprender junto com o teatro, né, então é muito legal. Esse tempo que eu dei a oficina aqui foi muito bacana ver o crescimento das pessoas com a oficina de teatro, foi muito legal. Que legal, maravilha, gente. E chegando aqui pertinho do final, gostaria de pedir para vocês deixarem um conselho para quem está passando por um momento difícil e precisa encontrar leveza em meio à tempestade. Perfeito. Eu acho que a gente tem aquela frase do Chico Xavier, né? Tudo passa, todo momento de tristeza vai passar. Então, eu acho que o meu conselho é a gente aprender a olhar com bom humor as coisas que acontecem na nossa vida, né? E saber que as provas, por mais difíceis que elas sejam, elas são para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, né? As coisas ruins que acontecem também servem de aprendizado, porque quando a gente olha lá para frente, quando a gente imagina o nosso futuro, talvez a gente tivesse outras atitudes se a gente não tivesse passado pelas coisas ruins que a gente passou, né? Hoje em dia a gente é o que a gente é hoje graças a tudo que a gente passou. Então todo mundo que está passando por um momento de dificuldade, tenta rir de si mesmo, tenta olhar com bom humor tudo que está acontecendo e saiba que esse momento vai passar. Nada é para sempre, não vai ficar eternamente sofrendo por aquilo. Saiba que vai passar, e tudo tem que começar pela gente, né? Pelo nosso controle de acordar de manhã cedo e tentar esquecer daquilo que aconteceu, mas não esquecer do tipo, nunca aconteceu. Não, é esquecer de parar de lembrar de forma negativa, começar a olhar de forma positiva para aprender que aquilo que aconteceu pode acontecer de novo, mas tu vai ser uma pessoa diferente e vai agir de forma diferente. Maravilha. Eli? Bom, eu trabalho em ambulatório de infectologia, então eu trabalho com pessoas doentes o tempo todo, né? E a gente acaba adoecendo porque convive com muita dor.
Então, a equipe toda precisa dessa alegria, dessa dinâmica de rir, porque o ambiente já é difícil. Então, eu vou para trabalhar com essa missão, a missão de levar a palhaça que existe em mim, que habita em mim, até o ambiente de trabalho, para que a gente consiga sorrir, rir de si mesmo, das situações, das dificuldades, para que a gente consiga conviver com as dificuldades, né? Então, a dica que eu deixo é faz alguém sorrir. Só esse ato de você se propor a alguém sorrir, que não precisa muito, às vezes é só um sorriso seu que a outra pessoa retribui, já te deixa mais leve. Então, só seja feliz. Isso. Maravilha. A gente está aqui para ser feliz, a gente não está aqui para sofrer. A gente ainda precisa da dor, mas a gente está aqui para ser feliz. É isso que Deus quer da gente. Exato. Maravilha. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A dubladora aí. Maravilha, gente, que alegria, nós chegamos ao fim desse episódio, foi uma grande alegria estar com você, Léo, obrigada na sua agenda corrida por ter arranjado um tempinho para estar aí com a gente, Eli, obrigada também por estar aqui com a gente essa noite, vamos ver se tem comentários aqui que eu não li. Pode ler aqui o comentário do Alex. Tem, o Alex falando ali, o teatro também me ajudou muito quando participei do grupo de teatro na casa que frequento. Talvez muitos acham que o humor e comédia vai trazer falas que comprometam doutrinariamente, verdade. E rir é o melhor remédio, né, gente? Tá precisando dar umas risadas, segue lá o Léo Ritter, que é gargalhada garantida e com qualidade de assinatura espiritual, né? Exatamente. Gente, Raíssa, Eliana, muito obrigado pelo convite, foi maravilhoso esse bate-papo aqui, falando sobre espiritismo, sobre comédia, que a gente consiga, com o passar do tempo, ser mais comum a gente ver o humor no centro espírita, dentro do centro espírita, que a gente consiga mudar isso aos pouquinhos, que a gente consiga renovar o espiritismo, né, trazer aqueles jovens que não conhecem o espiritismo, que eles possam vir para dentro da casa espírita, que eles possam gostar de estar com a gente, né, então que a gente consiga colocar mais arte no centro espírita. E quando a gente fala de arte, a gente não fala só de teatro, né, a gente fala de música, a gente fala de diversas coisas que realmente façam a diferença e sejam diferentes lá na hora da apresentação, né, não ficar só na palestra. Eu sempre falo disso da palestra e do teatro, mas eu não quero eu não estou falando aqui para a palestra acabar, não, a palestra é um trabalho lindo, ele tem que continuar, o teatro ele vai vir para agregar, né, a comédia e o humor vai vir para agregar, então que com o passar do tempo a gente consiga tornar ainda mais comum ver a arte dentro do centro espírita. Muito obrigado pelo convite, espero voltar mais vezes, tá? Me convidem que eu vou vir, prometo que da próxima vez não atraso. Chega no horário. A gente fez aqui, ó, malabarismo, você não tem noção. Não, depois coloca ali no início pra você ver a gente. Não, vou olhar agora, certeza. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Obrigada, gente. Quem tá em casa aí, obrigada também pela presença. Espero que a conversa de hoje tenha tocado seus corações e ampliado a sua visão de como a arte também pode ser uma ponte para o divino. E fiquem com Deus, que Jesus ilumine os nossos corações e as nossas criações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.